Vamos começar, então, o 17 de setembro, a data de ontem, domingo. Nós separamos 3 discos aqui, e acho que vamos começar por, na verdade, são 4 discos, né, e não 3. Então, começando por 2 discos, que são os discos gêmeos, lançados em 17 de setembro de 1991, os famosos Use or Illusion. Eu não sei dizer qual dos dois ele é o 1 ou 2, né, na sequência, em termos do lançamento, né, mas, se não me engano, esse aqui, o vermelho, é o Use or Illusion 1, e esse aqui é o Use or Illusion 2, se o Michael pode me corrigir depois, e eles foram lançados numa estratégia de marketing do Guns N' Roses, depois de algum tempo de lançamento do Appetite for Destruction, em 1977, e aí veio aquele resgate do Lies, né, que juntou o primeiro EP da banda com mais algumas músicas ao vivo, Lies Live Like Suicide, e muita gente critica justamente o Guns por ter feito esse lançamento no formato de 2 discos duplos. Muita gente diz que poderia ser um disco simples, né? O que eu discordo. Eu acho que dos 2 discos tem faixas maravilhosas, começando pelo Luiz Alonso 1, né? Eu não vou mostrar aqui o vinil, eu sei que o Michael tem bastante coisa para mostrar, mas eu gosto muito, eu acho esse aqui melhor que o outro. Por quê? Porque ele tem Dust and Bones, ele tem The Garden, ele tem Coma, que eu acho fantástico, ele tem Double Take Jive, tem November Rain, que é um grande clássico. Só que aqui também, né, como é que não vou gostar desse disco que tem Stranger, que tem Locomotive, né? Então é bem difícil, né? Shotgun Blues, Breakdown, eu gosto muito também aqui de It Could Be Mine, que é um clássico que tem aqui. Enfim, são 2 grandes discos. Na verdade, eu acho que eles saíram como tinham que sair, no formato duplo cada um. Poderia, talvez, na minha opinião, um ter sido lançado em 91 e outro em 92, não na mesma data, mas é uma estratégia de marketing. E para encerrar minha fala inicial, eu tenho isso aqui, que não é exatamente um lançamento do Use or Illusion, ele vem antes, né, que é um registro do show do Guns no Rock in Rio de 91, que segunda data é 2 de fevereiro de 91, eu não me lembro se foi essa data, mas eu lembro de assistir esse show com o Michael ao vivo e a cores, na época, na TV, e nós nos chocarmos ao vivo e a cores com a famosa frase do Pedro Bial: vocês viram o bumbum do Axl Rose. Então, eu vou passar, então, antes do Michael, já vou passar para a Líbia, né, que é a nossa convidada. Líbia, por favor, qual é a tua opinião sobre os Use or Illusion, sobre Guns? O que tu tem para falar para nós desse disco? Eu acho os 2 álbuns muito, muito bem feitos, né? Eles têm eles são bem sólidos. Os 2 têm hits muito marcantes, aqueles radiofônicos, e também algumas faixas bem inovadoras, né? E eu tenho eu tenho uma opinião que é essa, né? Que são álbuns muito tão já históricos, que a gente tem mais. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade de vocês que acompanharam esse lançamento, qual a repercussão, como foi a repercussão na época do público, naquele tempo, os roqueiros? Quais eram os comentários do tempo? Eu vou falar por mim, assim, e já passo a bola para o Michael, porque eu lembro que foi, assim, um ápice, né? O Guns era uma grande banda, só que a vinda deles ao Brasil no Rock in Rio e o lançamento do disco em setembro foi um ápice, assim, era a época que o Guns era a maior banda do mundo. E eu tenho certeza que, se eu gosto de heavy metal, hard rock, bandas do gênero, advém pela paixão que o Michael teve, não sei se por causa do disco, mas porque ele comprou uma revista Bis do Axl Rose naquela época, que agora ele pode comentar um pouco melhor, e a partir daquela revista Bis, que eu acredito que foi a primeira revista que o Michael comprou, a gente ficou conhecendo outras bandas e com vontade de ir atrás de outras bandas e tudo mais. Mas foi um ápice, assim, eu lembro que foi um grande lançamento. O Michael pode me ajudar mais e também já comentar sobre o disco. Agora quem tiver que pegar uma água, fazer uma coisa, que eu não vou parar tão cedo agora de falar, porque esse disco tem um valor sentimental para mim muito grande, os 2 discos, né? Os 2 discos do Illusion. Realmente a primeira revista Bis que eu comprei,
trazia o Axl na capa, e uma reportagem sobre o vindouro disco duplo, talvez triplo, do Guns N' Roses. E eu e a minha turma lá, que a gente já curtia alguma coisa de rock, a gente era mais ligado ao punk na época, mas já conhecia o Appetite, já conhecia o Lies. O Appetite, a nossa turma lá, era a hora concura, assim, todo mundo gostava. E aí a gente ficou, pô, os caras vão lançar um disco triplo. E se a gente parar para pensar, quantos discos triplo de estúdio, de inéditas, tinha na época? E eu ontem estava pensando nisso, eu lembro do All the Things Must Pass, do George Harrison, do Sandinista, do Clash, e de vários triplo ao vivo, triplo de estúdio. Aí o Guns me vem com um disco quádruplo. Ah, são 2 duplos, mas é um disco quádruplo. Eles romperam barreira, eles fizeram um troço. Hoje em dia, um vinil quádruplo não é tão difícil por causa da duração do CD. Mas na época foi um choque. E quando a gente descobriu, porque não chegou na loja, a gente primeiro descobriu, os caras lançaram um disco duplo. Não, peraí, não é um disco duplo, são 2 discos duplos. E um disco duplo era caro, um vinil duplo era caro de comprar, não tinha CD ainda na época direito para vender. E aí a minha galera, nós ficamos, como é que nós vamos conseguir comprar esses discos? 2 discos duplos agora para comprar pra gente descobrir isso. Aí alguém conseguiu emprestado com alguém arrumou emprestado com o outro não sei quem, a gente gravou as fitas cassete, aquelas fitas cassete rodaram a cidade. Tempo depois a gente foi conseguir adquirir os discos, né? Hoje em dia não é tão difícil. Mas foi um impacto show grande, assim, e a gente conhecia o Guns do Appetite e do Lies. E isso aqui é diferente, tem ainda aquele Guns, mas tem muito mais coisa de hard rock aqui, tem algumas coisas próximas ao heavy metal, tem os épicos. Eu não vou falar música por música, como a Mayrão falou, eu só quero dizer que alguma coisa do Mayrão, eu prefiro 2, por pouca diferença, sim, mas é por causa de Strange, por causa de Breakdown, por causa de 14 Years, por causa de Soul Fine, por causa de Pretty Tied Up, Yesterdays, Civil War, principalmente. Mas os 2 são bons no mesmo nível, apesar do segundo ter a pior música que o Guns já gravou, que é My World, a última do disco, totalmente desnecessária, mas azar. E foi um impacto muito grande esse disco na época pra gente, assim, porque a gente não imaginava que o Guns, ou até que as bandas que a gente gostasse, pudesse ter tanto esse estilo diferente quanto esse disco aqui tem. Ele tem coisas quase country, tem coisas quase heavy metal, tem coisas épicas, tem baladonas, tem umas músicas tristes, tem umas músicas alegres, tem rap, que é My World. Então, foi um impacto enorme, assim, pra gente. E já que a nossa função é se exibir, né, mostrar as coisas que a gente tem, eu não tenho os box. Agora, quando foi edição de 30 anos, lançaram um monte de box dos User Illusion. Eu tenho só os 2 CDzinhos duplo, né? Que vem o segundo CD, são versões ao vivo da época. Mas eu tenho bastante coisa em vinil. Eu quero mostrar. Esse aqui, o Mayrão falou que o show do Rock in Rio dele é o show de fevereiro, né? Esse aqui é o show de janeiro. Esse aqui é de 23 de janeiro. E realmente o Guns fez 2 shows naquele Rock in Rio. Então talvez esse aqui seja o primeiro, do Mayrão o segundo, talvez as datas estejam erradas, eu não sei. Esse aqui é tirado da transmissão da Globo, não tem a frase do Pedro Bial, mas tem algo genial, porque no solo de bateria, dá para ver que atrás já tem o Steven Adler, né, na capa, para ajudar, o bootleg, né? E no solo de bateria, o cara da Globo que estava anunciando, ele anuncia, né? Agora vem o solo do Steven Adler. Sendo que era o Matt Sorum já na época na bateria, né? E ainda, para mim, a melhor versão de Double Talking Jive e a melhor versão de Strange que eu já ouvi são desses shows. E Strange não está aqui, infelizmente. Eu tenho também que eu quero mostrar esse troço aqui, chamado Shattered Outtakes do User Illusion, que eu acho uma grande picaretagem, são as mesmas músicas de estúdio, só que com alguns efeitos a menos, algumas remixagens, então parece uma versão mais crua dos User Illusion, juntaram 2 em 1. Eu não recomendo muito, mas é um bootleg, bom, é interessante, coisa de colecionador. Eu tenho esse ao vivo, da turnê, em 91, maio de 91. E eu tenho um outro bootleg ao vivo que, para mim, é o registro definitivo dessa turnê, que é o show de Tóquio, em 92. E aqui está no vinil duplo. Que, na verdade, isso aqui
é o áudio desses 2 DVDs, Guns Live in Tokyo, 1 e 2. Então, parte do áudio desses 2 DVDs está naquele vinil, e isso aqui, para mim, é o registro definitivo do Guns, e mostra como o Mairon falou, era a maior banda do mundo na época, e conseguiu se afundar em ego, drogas e outras cositas mais, né? Eu tenho alguns CDzinhos, bootlegs, daqueles que a gente não sabe nem quando foi gravado, nem onde, mas é tudo da turnê. E eu tenho um último que eu queria mostrar, que é o show de Buenos Aires em 93, em parte do show, né? Esse aqui é um vinil simples. E esse show aqui é bastante importante. É o show do estádio do River Plate, porque, segundo tudo que eu li, 16 de julho de 93 foi o último show do Slash com o Guns. Depois disso aqui, o Slash sairia. Aí vem retorno. Antes do retorno, claro, é óbvio. Então não está completo, tem parte do show aqui, mas é um bootlegzinho para guardar. E uma fase em que o Guns era a maior banda do mundo, né? É uma das minhas bandas favoritas desde lá, talvez desde antes. Tenho todo o respeito pela banda, apesar de eu não curtir muito Chinese Democracy, mas azar, né? É Guns. Líbia, já dá para te perceber, né? O Mikael, acho que é um pouquinho fã, né? Assim, o curioso é que o Guns, por exemplo, com a faixa November Rain, né? É a primeira música de quase todo mundo, assim. Eu lembro, assim, que eu via na MTV, né? Passava uns... Acho que ali no final da MTV, quando passava, era mais focado na música, eu não sei como ficou, mas eu sei que estava bem no final, aí eu gostava de assistir aqueles clipes de bandas clássicas. Aí, tipo, eu já sabia a hora que ia tocar o November Rain, né? Então, eu nem conhecia nada, assim, não tinha essa consciência que eu tenho hoje, na minha opinião. Mas a November Rain é uma música que pode passar zilhões de anos e fica na nossa mente. Eu não enjoo de escutar essa música. Sempre quando eu escuto assim, eu sinto um arrepio. E eu nem sou assim grande conhecedora da banda, né? Mas é uma música assim eterna, né? Concordo. E tu sabe, assim, Líbia, o Mikael vai lembrar bem, não era só November Rain que tocava na MTV. Eu lembro muito do clipe de Don't Cry, porque apareceu o Nenê, e tinha também o clipe de Stranger, que na época era um dos clipes mais caros, se não mais caro do mundo, que aí rivalizou com o Michael Jackson. Então era algo, assim, o Guns na época era uma bandaça, assim, em termos de promoção, né, de autopromoção. Eu acho que musicalmente é questionável, cada um tem a sua opinião. O Mikael é um grande fã da banda, eu gosto muito da banda. Eu sou daqueles que acham os Usuário Illusion melhor que o Appetite, tipo, Jogue as Pedras, mas em termos de clipes, assim, eles fizeram uma autopromoção muito grande. Eu não sei se o Mikael quer complementar alguma coisa, ou a Líbia também. Eu acho que... Os clipes contam historinha, né? Apesar de eu nunca entender direito aquela historinha, alguém já explicou isso na internet. Mas os 3 clipes, o Strange, de November Rain, Don't Cry, eles contam uma historinha, né, e tal. É bem interessante. Eu acho bacana essa questão dos clipes antigamente. Eu sinto até falta disso hoje em dia, né? Hoje em dia não é mais um grande investimento como antes. Antes era um investimento de fazer um filme, né? Um clipe. E quando a gente assiste hoje, a gente vê, nossa, que coisa bacana, né? Mesmo quando era o mais simples, era muito, muito legal também. Era algo que trazia realmente um público bom. E marcou uma época, né? Marcou hoje. Outra coisa que me marcou muito do Guns, assim, já encaminhando para o próximo vinil, eram os shows, porque tinha a TV Bandeirantes passava o Hollywood Rock em concert, era um programa que passava nas segundas-feiras, e eu lembro de várias vezes eles passarem show do Guns na turnê do Usuário Illusion, e era um palcaço, assim, era muito grande, não era só os 5 músicos, né, o Axl, Slash, era o Izzy Stradlin ainda, se não me engano, de início, depois aí ser o Gibby Clarke, e mais o Matt Sorum e o Duffy.
vai entrar ali o Dizzy Reed no baixo, se não me engano tinham 3 vocalistas de vocais de apoio, tinha um pessoal tocando saxofone, era um palco muito grande que também chocava, para quem nunca tinha visto aquilo ali. Claro, existiam palcos grandes do Stones, por exemplo, existiam, mas a gente nunca tinha visto. Existiam palcos enormes do Metallica, existiam, mas não chegava até nós. E o show do Guns era um grande palco, né? Então, quem buscar isso aí é interessante, né? Mikau, quer falar alguma coisa? Não, esses 2 DVD aqui, a banda tinha 2 tecladistas, o Diz era no teclado, né, no baixo, né? Tô falando no baixo. Eu falei Duff no baixo. O Diz no teclado. Isso, e Duff no baixo. Não, tu falou o Diz no baixo, mas tudo bem, só para... Tá. Tinha 3 tecladistas de apoio, tinha mais 3 ou 4 que eram naipe de metais, 2 tecladistas, os 2 guitarristas, era uma banda enorme. Aqui já é o Gilby, no lugar do Easy, mas a banda se tornou gigante, cara. A banda superou todo mundo, cara, na época. Na época não tinha banda maior. Tão grande quanto era do Action, né? Para fechar. E curioso, só para terminar, que parte dessa turnê aqui era Nirvana abrindo, Metallica e depois o Guns, né? Então, e teve Faith No More também, né? Teve shows com Faith No More abrindo. Talvez fosse Faith No More, não Nirvana, é possível. Posso ter equivocado. Eu acho que Nirvana faz 2 ou 3 apresentações, aí o Cobain, naquele estilo Cobain, acaba pulando fora e segue com Faith No More. Só que vale lembrar também que eles alternavam, né? A hora era o Metallica encerrando, a hora era o Guns encerrando. Eu lembro que até teve um incidente com o James Hetfield, que ele se queimou, né? Foi nessa turnê e tal. Exatamente. Uma das vezes que ele teve. Coisas que a gente sabia por revistas, Rock Brigade, Bis, e tinha Top Rock também, que apresentava essas coisas. Livre a gente é velho. Nós somos todos uns caquedos aqui. Tira e queda rapidão aqui, sem erro, sem medo. Melhor música, Mikau, dos 2 Use Your Illusion. Stranged. Líbia. A melhor música deles? Dos 2. Dos 2? Uma só? Uma só. Deixa eu ver. Eu vou escolher uma bem hit mesmo, que é a November Rain, que eu adoro essa música. E ela e a outra. Não, mas é só uma, então vou escolher essa, porque eu adoro ver essa música até hoje, assim. Eu vou de Coma. Para mim, Coma é a melhor. Bom, vamos passar para o próximo. Algum comentário mais sobre Use Your Illusion? Quase 24 minutos falando de Use Your Illusion, tá bom, né? Então, outro aniversariante de 17 de setembro, um álbum que para mim é fantástico, um dos grandes discos de todos os tempos, In Trance, do Scorpions. É o álbum que traz aqui o Uli Roth na sua melhor fase. Claro, o Uli Roth está sempre na melhor fase, né? Mas ele vem na sequência do disco que é o Find the Rainbow, então é o 3º disco do Scorpions. E esse disco aqui, eu tenho 2 versões. Essa aqui é uma versão nacional, que a capa dela é a capa censurada. Então, vejam que está a mulher aqui fazendo uma emulação de sexo com a guitarra e não tem nada, ela está totalmente vestida. Eu fiz a questão de apresentar aqui por causa que está autografado pelo Uli Roth. Eu peguei o autógrafo dele lá em São Paulo. Ele foi super gente fina, conversou comigo, assim, numa elegância, até nos bastidores, aí no carro conversávamos sobre o Olga, que autografou os discos deles. O Uli Roth, assim, de todos os que eu conversei, ele foi o mais elegante, o mais simpático e atencioso. E olha que eu já conversei com muito artista, né, não me lisonjeando, mas já conversei com muito. O que eu destaco musicalmente aqui, obviamente, In Trance, que é uma balada que ficou extremamente conhecida e que mostra que o Scorpions já fazia balada há muito tempo. Dark Lady, que eu acho sensacional, é o Uli emulando o Jimi Hendrix, como sempre fez. Sunny My Hand é linda, Night Lights, eu chego a me arrepiar aqui, só de falar, já me arrepio do Sunny My Hand, outra faixa fantástica. É o Uli no auge da sua carreira, né? E os Scorpions ali mandando ver. Mas eu tenho também a versão original, que é a versão, essa aqui é uma versão francesa, não, alemã, perdão, que já traz a mulher, então, despida, né? Então, aqui está aparecendo o seio da mulher, ela está fazendo
sexo com a guitarra, aparece o seio dela aqui, e por causa desse seio gigante, que quase não aparece, a capa foi proibida em muitos países, inclusive no Brasil. Essa aqui não é uma edição autografada, eu consegui depois de falar com o Uli, mas é a versão original que se tornou raríssima, e que, assim, eu dei muita sorte de pegar essa versão aqui. Gosto muito, eu sou muito fã do Scorpions Fase Uli. A gente fez, eu e o Fernando, nós fizemos a discografia comentada da banda, né? Eu peguei justamente a fase dessa aqui, e para quem não conhece, olha, não sabe o que está perdendo, é um descasso. Líbia, quer comentar um pouquinho sobre Scorpions? Eu sei que tu conhece um pouco da banda também. Bom, uma coisa que me marcou bastante, né? Esse álbum me marcou, porque eu conhecia antes o Scorpions como todo mundo ali, as baladas, né? Aquelas Send My Angel e tal. E até aquele acústico, né? Eu lembro que a minha tia tinha um DVD dos Scorpions que ela adorava, então ela sempre assistia aquele acústico. E então eu resolvi pesquisar mais sobre Scorpions e fui começando pelos primeiros. E a minha música favorita é uma que ela soa bem diferente de todas as outras faixas, que é a Robot Man, né? Ela acho que é mais, sei lá, mais acelerado e tal. E ela acaba tão assim que você quer ouvir mais, né? É minha favorita. Então, eu achei assim bem, tipo, para mim foi marcante porque soa bem diferente de tudo que eu já tinha ouvido do Scorpions, né? E achei um álbum muito bom. Eu acho que ele marcou bastante também por chegar chegando, né? Tipo, já ousar um pouco mais, né? Com os dois cantando ali, né? Já eu acho um álbum bem marcante para mim. Robot Man é uma baita música. Eu adoro essa música. Eu acho uma baita música também, só que ela tem um problema exatamente isso que tu falou, né? Ela tem 2 minutos e 40, então rapidinho ela acaba, né? E, esse problema. Por isso que eu falei, ela acaba assim, você quer ouvir de novo. Aí eu ficava ouvindo essa música sem parar. Quando eu conheci o Scorpions de outro jeito. Micael? Assim como a Líbia, eu também conheci o Scorpions oitentista, e aí o Myron que me apresentou esse Scorpions, que é o Scorpions do mundo. É uma outra banda, é o Scorpions do Uli Roth, né? Tem o Scorpions com ele e sem ele. E apesar da paixão do Myron, não consegui me apaixonar tanto assim. Eu já ouvi os discos, eu curto por causa do Uli, mas não é o estilo. O hard rock alemão em si não é muito a coisa que eu gosto de ouvir, de todas as bandas alemãs. Mas eu reconheço que essa fase da banda é extremamente musical e muito recomendável. Depois eles viraram uma banda de arena, com a entrada, quando o Uli saiu e entrou o que está até hoje, que me faltou o nome agora, mas não. Matias Jabes. Matias Jabes, obrigado. Para ver que eu não sou fã, né? E eu já vi os caras ouvindo tudo, mas a fase oitentista deles não consegue me pegar, e essa fase oitentista ainda não me conquistou, mas é bastante recomendável. Para quem tiver os ouvidos mais abertos que os meus, vai atrás. O que me impressiona, Líbia, desculpa te interrompendo, mas é que eu quero te perguntar também, assim, e, claro, eu entendo, mas o Micael, eu tenho certeza que o Micael ainda não se dedicou à audição como deveria, né? E sugiro ao Micael começar pelo ao vivo, que é o Tokyo Tapes. Mas o que me impressiona no Scorpions, dessa fase Uli, é como eles lembram o UFO, para mim, né? Claro, aí vai dizer assim, é por causa do Michael Schenker, mas não tem nada a ver o Michael Schenker. Então, eu não sei se tu concorda comigo ou não, mas lembra muito, apesar de que, assim, quando tu ouve o UFO, isso aqui é UFO, tu ouve os corpos aqui, os corpos, mas como eles são parecidos, não sei, me causa essa sensação. Eu também tenho essa sensação, e tem muitas coisas no rock alemão, né, que tem uma similaridade de histórias também, até essa questão das capas, né, tem muitas bandas aí. E o Scorpions é campeão de capas censuradas aí, né?
E realmente eles têm nessa fase aí eles estão um hard rock mais, vamos supor, mais rústico, vamos supor, mais, sabe? Depois eles se refinaram mais. O UFO, ele manteve essa sonoridade, mesmo se reinventando, né? Então eu concordo com essa afirmação do UFO. E, pois é, agora tu falou das capas, eu lembro de 3 capas censuradas do Scorpions, né? Essa aqui é do Virgin Killer, é do Take By Force, e tem o Pure Extinct também, mas o UFO também tem as capas censuradas, né? Force It foi censurada, o No Head to Alien foi censurado, enfim, Wild Wily Innocence foi censurado, né? O Make Contact foi censurado, até isso, né? Sim, aquela que tem uma garota na frente com escorpião, acho que é o Virgin Killer, né? Virgin Killer, o Scorpion, no caso. Aí do UFO tem lá aquele da banheira, né? Que você nunca sabe o que é Force It. Você nunca sabe o que significa aquela capa, né? Então, na dúvida, o pessoal... É bem curioso isso, né? Mais alguma coisa dos Scorpions, ou vamos passar para o terceiro e último aniversariante? Só uma lembrança aqui rapidinho, né? Do Uli. O Myron, que conhece mais de rock progressivo e tal, tem uma banda progressiva que eu escutei há pouco tempo e eu esqueci o nome, que tem o Uli John Roth, que é progressivo. Qual? É o Electric Sun? Isso, essa mesmo. Eu tava escutando esses dias. Esses dias não, tem mais ou menos um mês. E aí, caramba, que coisa boa. Assim, né? Eu tive essa lembrança agora dessa banda do Uli. Achei maravilhosa. Nós fizemos uma... Já passo para ti. Pode falar, Carl. Do pouco que eu já ouvi de Electric Sun, eu acho melhor que Scorpions. Nós fizemos uma live com o pessoal de outro canal falando sobre rock progressivo alemão e nós colocamos Electric Sun lá, é uma bandaça, né? E ali o Uli tem a vantagem, o Uli de estar como expoente, né? Dono da bola. Mas eu me esqueci de pegar em função do amadorismo mesmo, mas é o Joyce Garage, Act One, um dos melhores discos, se não o melhor disco do Frank Zappa. É o Act One, e depois vai vir o Act Two, que é lançado logo na sequência. Eu sou um fãzaço de Zappa, assim, eu não tenho palavras para medir. O que o Mikael falou do Guns, eu poderia falar mais do que o triplo do Zappa, não vou tomar o tempo de vocês. Eu só quero apresentar esse disco aqui, primeiramente porque, assim, ó, muita gente conhece Zappa, o Mikael inclusive, por causa de Watermelon e Mr. Hay, que é uma faixa que encerra a história do Joyce Garage. Só que é uma ópera rock, lançada em um disco simples e um disco duplo, por isso que são 3 atos, que conta a história do menino Joe, uma história criada pelo Frank Zappa em 1979, baseada na questão da censura. É uma época, no ato 1, ele trata de obviamente, um período totalmente imaginário, onde o mundo está vivendo um caos, e aí se percebe que o culpado desse caos, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista social, é a música. E aí o que acontece? Como o mundo está evoluindo, né, eles proíbem a música, mas nos subúrbios a música perdura. E num dos subúrbios está o Joe tocando com a bandinha dele, que é aqui no acto 1, e acontece uma série de coisas que ele é preso. E quando ele é preso, ele vai passar dentro da prisão por uma espécie de lobotomia, onde o Central Scrutinizer, que é a primeira música do disco aqui, que é um computador que comanda o mundo na época, ele vai mostrar para o Joe quão mal a música faz para ele. E aí é fantástico, eu já estou quase chorando aqui, porque no ato 2 e no ato 3, a coisa vai degringolar para tal forma que, claro, o que o Zappa está criticando aqui? Ele vai criticar a religião, ele vai criticar a política, mas ele vai encerrar essa obra-prima com o Joe na prisão, imaginando o solo imaginável de Watermelon e Easter Hay, que para mim é uma das 5 melhores músicas do Zappa. É bem difícil para mim selecionar isso. Vocês estão vendo que a minha voz está embargada, então eu não vou falar muito mais, eu só recomendo, assim, queria fazer questão de mostrar Joyce Garage Act 1, um dos meus discos preferidos,
E eu vou passar a bola livre com perdão para o Mikael, porque eu sei que o Mikael tem uma historinha relacionada a esse disco aqui. Fantástico, ouçam. Não sei se é a história que o Byron está pensando, mas como é que eu conheci o Watermelon em East Ray? Acho que é essa a pronúncia certa. Lá pelos idos de 99, 2000, por ali, a gente trabalhava ouvindo, no lugar que eu trabalhava, a gente trabalhava ouvindo a saudosa Ipanema FM de Porto Alegre, 94.9, já falei dela antes. E toda segunda de manhã, o programador da época, que eu não lembro quem era, ele fazia um bloco com uma música do Piazzolla, que já me falaram qual é, mas eu não lembro o nome, Mediterrâneo Sundance, do fantástico Friday Night em São Francisco, do Aldio Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia, e o Watermelon East Ray. E o cara dizia, agora vem o bloquinho pra gente se recuperar do fim de semana. E eram as 3 músicas, são 3 músicas calmas, são 3 músicas de um clima bem leve. Então, toda segunda-feira o cara tocava essas 3 músicas, às vezes só mudava a ordem, e toda segunda-feira a gente ouvia e dizia, poxa, que músicas legais. E aí, por causa dela, eu fui atrás. O Myron, apaixonado por Zappa, né? Já tentou me converter para a religião do Zappa 500 vezes. E eu fui atrás de um monte de coisa do Zappa e não consegui achar nada no nível de Watermelon, pelo menos para os meus ouvidos. O Myron vai dizer que tem coisa muito melhor na discografia dele, mas são 80 discos, 90, sei, para ele já lançaram mais uns 20. E o que eu gosto de Zappa é o Watermelon. Eu acho essa música fantástica. E acho que cabe citar, o Myron falou que o nome do computador é o Central Scrutinizer, né? A pronúncia. Isso. A banda mais famosa de tributo ao Zappa que eu conheço, tirando a do filho dele, é uma banda brasileira chamada Central Scrutinizer Band. Né? Então, por causa desse disco. Então, é um disco importantíssimo que eu nunca ouvi. Era o seu Watermelon. E a do ato 3 ainda, né? Líbia, sobre Zappa. Amigos, eu conheço muito pouco de Zappa, né? Mas pela a história que o Myron falou enfim, o Mikael, eu fiquei bem curiosa para escutar esse álbum, me aprofundar realmente, né? Eu não conheço Zappa assim, tipo, eu conheço pouca coisa, muito pouca coisa mesmo. E eu fiquei bem curiosa. Mas pelo contexto que o Myron falou, né, é algo que a gente acaba refletindo muito, né, sobre essa questão da censura. Antes era um pouco mais na cara, assim, tipo, era realmente algo que os artistas tinham discutiam bastante. E hoje a gente sente isso de uma forma bem silenciosa, né? Porque eu acho assim que nós temos excelentes músicas com excelentes letras discutindo, nos fazendo refletir, e mesmo assim, de certa forma, é ignorada. E só tocando músicas que não acrescentam nada, para a gente não ser uma sociedade em maioria que questiona, né? Então eu fiquei bem interessada em escutar, né? Agora eu estou fazendo o papel de consumir o conhecimento de vocês e ouvir esse álbum. Depois eu comento o que eu achei. Eu vou até passar o link, o famoso passar o link do Anônimo, né? Do Maravilhas Prog que eu escrevi, Líbia, sobre esse disco, que na verdade sobre o Watermelon East Ray, né? E eu te recomendo ouvir essa canção. Eu só me lembrei do negócio aqui que tu falou da censura, né? Não sei por que me lembrou um político a questão da censura, que não sabia o que era Golden Shower. E o Zappa, neste álbum aqui, ele trata disso aí, que vamos dizer, um costume dos adolescentes americanos há muito tempo. E ele trata disso, criticando, obviamente, por quê? Porque o Joe, olha a loucura ali, Mikael, o Joe, ao longo da sua, vamos dizer, cura, né, para livrar-se da música, ele se apaixona por um robô. E aí ele acaba matando o robô durante um ato sexual desses aí, que é o Golden Shower. Olha a loucura do Zappa, mas é uma crítica forte, né, porque o cara se apaixona por um robô, que na verdade é um ser humano, aí tem que ver a música ali para entender o que aconteceu, o disco, na verdade, né,
e aí ele comete o ato mamato, o robô, mas é uma crítica, né, porque muita gente acha o Zappa é um cara, um palhaço e tal, não, ele é um sátiro, mas com uma crítica ácida, assim, que ninguém se animava a fazer em 79, tanto é que ele respondeu em inúmeros processos, né, então eu vou te passar o link depois para te dar uma lida, tá bem? Vou ler sobre isso. Em 79 já, então, faz 44 anos. E ele tem uma música anterior chamada Bob Brown, que ele trata disso também. Muito bom. Eu vou escutar e vou conhecer, vou ler a história também do álbum. Vou gostar muito. Foi uma boa introdução. Michael? Não, e sobre censura, vale a pena lembrar que quando estourou que o PMRC, o IMRC, estipulou que tinha que botar aqueles adesivos lá de explícito e advisory, né, de letras explícitas e tal, nas capas de disco, o Zappa foi um dos poucos que foi. Ele chegou aí a depor no Congresso junto com o Dee Snider do Twisted Sister, né? Não ao mesmo tempo, mas... eu acho que não ao mesmo tempo. Mas o Zappa foi um dos poucos músicos que se posicionaram abertamente contra, né? E o Zappa sempre foi um crítico de tudo e de todos, até dele mesmo, né? Então, em uma live anterior com o Fernando, a gente falou que não adianta a gente ser fluente em inglês para entender as letras. Tem que entender o contexto, tem que saber o que o cara está criticando, e o Zappa tem muito disso, cara. As letras dele são muito profundas, né? Eu me lembro uma das primeiras coisas do Zappa que eu conheci foi um vídeo deles tocando He Is So Gay ao vivo. E eu achava aquela música hilária. E aí, quando eu fui ler a letra, eu digo, pô, mas isso aqui não é hilário, isso aqui é uma crítica enorme. He So Gay, He So Very, Very Gay. Sabe? O Zappa era um gênio, era. Eu não consigo gostar tanto musicalmente quanto o Myron, mas o homem era um gênio, o homem era fantástico. Partiu cedo